Boa noite. Que a paz de Jesus possa iluminar os nossos caminhos e que hoje a gente possa falar de um tema que quase ninguém conhece, que é a família. Hoje, através do conhecimento que nós já temos do que é a família, nesse contexto conturbado que a gente vive, assim, a gente amanhece, daqui a pouco nós já estamos no término do dia. E o tempo está passando assim, ó. E aí a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, faz a gente refletir que papel nessa estrutura familiar que nos tempos atuais, nos tempos modernos, a gente está convivendo. Hoje, nós temos dentro dessa estrutura vários tipos de família. Famílias hétero, famílias homo, famílias solos. Essa semana eu fui visitar uma amiga que ela disse assim, vem visitar o meu filho. Quando eu cheguei lá, era um gatinho. Ela disse, esse é meu filho. Aí outra vez fui visitar um amigo, ele disse, vem visitar o meu filho. E era um cachorro. Então, nessa nova estrutura, nesse novo caminho que nós estamos vivenciando agora, essa estrutura familiar, ela está se modificando. Já não temos essa estrutura do tempo dos nossos pais. Hoje, essa estrutura nos chama atenção numa nova convivência, numa nova harmonia, num novo modo de viver e um novo modo de fazer em família. E aí, André Luiz, ele nos fala que, deixa eu ver aqui, ele nos fala e nos lembra de que a família é a união de almas em evolução. Ninguém está na família por acaso. Ninguém vive com o outro por acaso. Essa relação familiar, ela tem um contexto de união. E aí ele fala que essa união das almas é para ajuste e para aperfeiçoamento. E aí ele nos fala mais que não temos a família que gostaríamos ou a família que queremos. Nós estamos na família que necessitamos estar. Aí tem um livro chamado Vida em Família, que Divaldo nos fala que ele foi atender uma certa senhora, ela é desesperada. Aí, no meio da conversa, ela disse, Divaldo, eu não sei o que eu estou fazendo na minha família. Eles são diferentes, eles pensam diferente, eles agem diferente. Eu tenho certeza que Deus me colocou numa família errada. E não era para mim estar ali. Aí Divaldo olhou para ela com todo carinho, todo respeito, e disse, realmente, minha irmã, você não pediu para estar nessa família, você suplicou para estar nela. Então, muitas vezes, nós estamos numa família que parece que todas aquelas pessoas que lá estão, elas são desajustadas. Mas aí André Luiz nos fala sobre nessa família, nós vivemos nessa família, nós nascemos nessa família, nós casamos com nossos parceiros e parceiras, nós temos filhos tão diferentes e mães tão diferentes, para ajuste. Ali estão os nossos afetos e desafetos. Então, são os afetos que vêm nos dar a força para que a gente possa estar, e os desafetos, para que a gente apare as arestas, para a gente aprenda a conviver com aquela pessoa que muitas vezes, no passado, nós desviamos dos caminhos.
E aí a gente tem a oportunidade de estar nessa família, de aprender a conviver com aquele tão diferente. E aí eu tenho uma amiga que ela diz assim, que o filho dela é a pessoa mais exigente que ela tem em casa. Ela não pode dizer uma palavra errada, que ele a corrige. Ela não pode deixar uma toalha fora do lugar, que ele a corrige. Ela diz que ele é como se fosse uma antena, buscando os erros que ela faz. Eu digo, aí um dia ela chegou comigo, sentou comigo e disse, você que trabalha nessa área, me ajude a amar essa criatura que me traz tanta dor e sofrimento e tanta cobrança na minha vida. Qual o caminho a seguir? Só um. Ame. Só tem um caminho a seguir. O amor. E aí, Alírio Siqueira, no livro As Leis Divinas, ele nos fala o seguinte, que o amor, ele é aprendido, ele é depositado, ele é trabalhado numa família. Aí, quando você aprende a amar, você sai da ignorância. Você aprende a conviver com aquele outro, vendo as suas limitações, mas sabendo que ele tem o quê? Possibilidades. Ele possui. E aí você vai trabalhar com ele essas possibilidades que ele tem, fazendo com que ele o quê? Possa se ver, possa ser trabalhado e possa ser amado. Porque quando a gente aprende a amar, quando você aprende a amar, você começa a sentir. E sentir, o que é sentir? É indulgência, é se colocar no lugar do outro. Aí você aprende a ser benevolente, você aprende a ser bondoso, você aprende a ser gentil. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é por acaso que a gente está numa família, nesse aprendizado, para essa construção de uma estrutura familiar harmoniosa. Porque nós estamos vivendo para sermos felizes. E lá o Evangelho nos fala que se a gente falar raca, a gente já está negligenciando a pessoa raca. No tempo de Jesus era ser chamado alguém de louco. E aí você traz essa força para dentro de casa, esse trabalho, para tirar a violência do seu gesto, da sua fala, do seu olhar. Porque nós falamos nós somos violentos. Eu vi essa semana uma palestra de Bezerra de Menezes, que ele dizia que nós somos criatura das armas. Olha só. E se a gente for pensar, ao longo da história, nós levantamos as nossas armas na fala, no gesto, no olhar, e as armas mesmo que aí a gente vê por aí. E aí, como especialista em violência doméstica e especialista em violência contra crianças e adolescentes, eu falo para vocês que a violência, ela é anormal. Ela não pode ser normal dentro da nossa casa. Nós temos que aprender a lidar com o nosso sentimento, a nossa fala, para que a gente não possa fazer com que o outro sofra ao longo do caminho conosco, aqueles que estão conosco na nossa jornada. Nossa família é um alicerce e ela precisa de uma base fortalecida. E essa base fortalecida, ela é através do amor, da caridade e da justiça. O que é a justiça dentro da família? Não é a justiça da lei, não. É a justiça do perdão, que é uma lei. Porque muitas vezes, quando a gente está num relacionamento, ou a gente está se relacionando com nossos filhos, o que nós fazemos? Enchemos nosso ser de raiva, de ira, não perdoamos, não falamos. E aqueles que a gente escolheu como nossos parceiros e parceiras, a gente às vezes passa dias sem falar.
Olha o tempo que nós estamos perdendo, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar nesse espaço aqui. Então, essa construção do amor, que as verdades que Jesus veio nos trazer, essa é a verdade que Jesus, o amor, a caridade e a justiça. E aí ele nos traz, aí eu trago para vocês essa base que faz com que a gente possa, dentro do nosso lar, fazer os exercícios que nós precisamos realizar. É fácil? Não, não é fácil. Mas todos nós temos capacidade de mudar a nossa existência para o bem. Eu digo que uma relação entre marido e mulher, ela é igual banco. Se você não deposita, você não vai ter dinheiro. Se você não deposita amor, se você não deposita perdão, se você não deposita a estar com aquele outro na caminhada, que é a convivência. Até aqui eu falei para vocês de como conviver com o outro. E foi isso que Jesus nos ensinou ao longo da estrada, ao longo do caminho. Como é que a gente poderia conviver com aqueles que estavam conosco? A nossa família não é redondinha. Nenhum de nós temos família redondinha. Hoje eu tive um almoço com toda a minha família. Claro que ali saiu uma conversa e aí a gente vai tentando costurar no meio da conversa, era um almoço, para que tudo saísse de uma forma plena. E esse é o nosso papel. Que a gente não deixe desentendimento em lugar nenhum. Que a gente aprenda a conviver diariamente e sabendo onde está a vulnerabilidade na nossa relação, com nossos parceiros, com os nossos filhos, fazendo com que essa relação ela seja plena, seja amorosa. E aí, essa construção não está no outro para nos fazer felizes, não. Está de a gente fazer a nossa parte nessa convivência. Então, aprender a conviver não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível por todos nós. A doutrina espírita, como consoladora, ela faz com que a gente reflita diariamente a nossa razão de estar aqui. E ser consolador é o papel de cada um espírita. É rever e ver os seus passos diariamente. E fazer com que essa relação, seja onde quer que a gente esteja, ela seja ou tenha uma base fortalecida pelas virtudes morais que nós vamos aprender a diariamente fazer com que o nosso dia seja melhor. Semana passada eu falei sobre o homem de bem. Foi uma das palestras mais difíceis que eu já fiz, juro para vocês. Porque falar do homem de bem, que já que nós não somos, né? E pesquisar um mês, pesquisando, ouvindo todos os palestrantes, e no final era aquilo que eu estou falando para vocês. É trabalhar o teu eu, é trabalhar com você, é fazer com que você se veja diariamente. E se você estiver infringindo a lei do outro, pare e volte e comece de novo. E lá no Centro Espírita Caminhos da Luz, quando eu estava, eu lembrei de um moço, eu vou contar para vocês. Perto do meu sítio morava um senhor. Ele não se dava com ninguém. Bruto. Só vivia com os cachorros dele. Embrutecido. Se algum animal nosso
passava para o sítio dele, ele atirava para cima. Ele não matava os animais, mas ele atirava para cima, ele cortava a nossa cerca, ele fazia. E aí eu sempre contornando. Aí um dia a gente tinha saído do sítio, lá vem ele, desesperado, correndo, com o cachorro pendurado, e ele abraçado com aquele cachorro. Chegou perto, bem perto, e falou para mim: dá para mim, a senhora levar meu cachorro no hospital? E desesperado, eu via no rosto que ele estava a ponto de chorar. Eu disse: dá sim. Aí meu marido, que era muito bagunceiro, que está desencarnado, ele falou assim: daqui a pouco atira na gente também. Quem sabe ele não atirou no cachorro, e o cachorro está desse jeito. E eu vi o desespero dele, saí do carro, abri a capota e a gente colocou o cachorro lá. Cachorro branco, enorme, não esqueço nunca. E aí meu marido foi, tocou no cachorro, olhou para ele e disse: não, mas o cachorro já está morto. Imaginem, aquele homem embrutecido, caiu em cima daquele cachorro e chorou. Chorou, chorou, chorou desesperada, agarrava o cachorro e chorava. Eu e ele ficamos assim, parados, vendo aquela relação tão endurecida que ele não conseguia uma relação com ninguém, nem um vizinho com ninguém, a gente não via ninguém no sítio dele. Mas a relação com os animais, ele estava construindo ali o amor que lhe faltava. E aí a gente foi, conversou com ele, levou até o sítio. E aí meu marido disse: não, vamos, se o senhor quiser, a gente cava um buraco. Ele disse: não, eu vou velar ele, hoje eu vou velar. Aí tudo bem. 3 dias, acho que uma semana depois, ele apareceu lá no sítio. E a gente ficou, sentou e veio agradecer aquele momento. E a partir daí a gente fez uma relação de aprendizado com aquele homem endurecido pela vida. Como será que foi a criação dele? Será que ele teve amor? E toda vez que eu conseguia ir até a família, falar um pouquinho da família, ele voltou várias vezes, ele se tornou nosso amigo. Ele levava, engraçado que ele chegou com uma galinha para oferecer para a gente pelo aquele momento que ele deixou lá. E aí a gente construiu uma amizade. E aí a gente começou a falar para ele do amor, falar de Jesus, mostrar para eles as parábolas e falar com que aquele caminho, né, tão endurecido, e essa relação que ele podia ter. E ali, a partir dali, ele começou também a conviver com outros vizinhos. Então, nada, nenhuma pessoa, ela está acabada, meus irmãos. Muitas vezes ela precisa dessa relação e Jesus oportuniza, às vezes, para que aquela outra pessoa, que a gente não sabe o que carregou aqui dentro, como foi construído. Criança é construída. E aí a gente vê tantas meninas e meninos que não são gentis hoje porque não estão aprendendo dentro da casa a serem gentis. Hoje as nossas crianças, elas são meninas do quarto, meninos do quarto. Chegam, deixam as coisas e vão para o quarto e você pensa que eles estão guardados, eles estão viajando no mundo. E aí onde a gente vai, a gente chama a gente chama a atenção dos pais para que eles possam ter essa relação com os filhos. Tirem eles dos quartos. Tenham uma relação com eles. As coisas virtuais, elas ficam longe dessa relação que Jesus nos ensinou. Então, precisamos, nessa estrutura familiar, nos amarmos de uma forma plena e harmoniosa, para que a gente possa realmente fazer uma trajetória de volta para o nosso lar. Eu digo que a pandemia foi um puxado para que a gente pudesse fazer essa relação, estar com as nossas famílias,
porque eu pelo menos chegava de noite em casa, todos os dias. E aí a Covid fez com que eu retornasse para minha casa e convivesse com aquelas pessoas. Mas muitas pessoas não conseguiram conviver. Então, o nosso olhar com aqueles que estão na nossa jornada, né? Eu sei que o tempo, eu digo que o mal tem tempo. Né? A gente fala sobre abuso e exploração sexual, e a gente fala que o mal tem tempo. E o bem, que somos nós, que estamos procurando, a gente não tem tempo nem para aqueles que nós, lá na espiritualidade, falamos para Deus, recebemos os filhos dele para encaminhar para um bom caminho. E quando chegamos aqui, nos esquecemos do nosso papel, do nosso compromisso com aquela pessoa que está ao nosso lado. Às vezes ela não é... Quando eu casei, ela era maravilhosa, linda. Eu lembro que quando eu casei com meu marido, a gente andava assim, um do lado do outro. Daqui a pouco a gente estava assim, a gente precisava de novo se puxar, porque a gente já estava largado um do outro. Então, essa relação, esse depósito de emoções, ele tem que ser diário, esse namoro tem que ser diário. Essa convivência com o filho deve ser respeitosa. Aí um dia me perguntaram o que é o amor. Eu vou perguntar para vocês e vocês respondam na cabeça de vocês. O que é o amor para vocês? Já? E aí eu vou responder para vocês o que é o amor para mim. Amor para mim é compromisso. Porque se eu tiver compromisso, eu tenho respeito. Se eu tiver compromisso, eu vou ter gentileza, eu vou estar junto com aquele outro. Se eu tiver compromisso, eu vou andar todos os passos que o outro estiver comigo na caminhada. Isso é compromisso. Se eu tiver compromisso com meus filhos, eu vou estar com eles doentes de madrugada, vou estar a qualquer hora. Esse é o compromisso. É lidar com esse outro, é estar com esse outro, é conviver com esse outro, é fazer com que esse alicerce ele possa estar até enrugado, mas ele esteja concreto, porque o amor faz com que a gente vença todas as barreiras que a gente tem que passar muitas vezes. Muitas vezes as pessoas dizem, doutrina espírita, não quero ser espírita não, porque espírita sofre e sofre sorrindo. Não é sofrer sorrindo, não. É porque a gente sabe que nós temos que passar por esse processo para que ali eu possa caminhar e ir embora, apesar de ter ficado algumas rusgas. Isso é família. Família não é redondinha. Ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser estruturada. Ela precisa ser vivenciada. E esse compromisso não é do outro. Novamente eu falo para vocês. Esse compromisso é de cada um de nós, para que nessa jornada eu possa fazer diferente. Emmanuel nos fala que essa jornada que nós estamos é a melhor nossa que a gente já passou. Olha que a gente já fez coisa ruim, né? E aí é a nossa melhor, então a gente está, precisa melhorar ainda muito mais. E eu acredito que é nesse estado que nós estamos, nessa convivência que nós estamos passando, o amor vai vencer tudo. E aí eu trago para vocês, deixa eu ver aqui se agora eu consigo passar. Emmanuel, Chico nos fala, Chico foi o grande espírita, né?
que a família é considerada a menor célula da sociedade. Reflete exatamente o estado interior constituinte da convivência familiar íntima no lar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma dos maiores palestras que eu tive, ou o maior curso que eu fiz, foi com o nosso bispo de agora. A gente fez um curso de 15 dias em Manaus com ele, falando sobre tráfico de pessoas. Aí ele disse que antes de vir para cá, ele era bispo da ilha de Marajó. Quando ele chegou na ilha, ele disse que tinha umas crianças brincando bem num... Como é que chama? Que é tipo onde põe água, assim, que a gente tira no interior. Um poço. Aí ele disse que tinha umas crianças, metia um bambu e aquela coisa pulava e eles corriam. As crianças corriam. Aí, quando ele voltou, passeou e voltou, ele olhou, foi olhar o que era. O que aquelas crianças estavam brincando? Chegou perto, era um corpo de um homem. As crianças colocavam, amassavam para dentro da água e o corpo vinha à tona. E aí ele foi começar a trabalhar a violência no caso normal. O que era normalidade e o que era anormal. E diante disso, onde quer que eu vá, e eu falei na última palestra, Ser um Homem de Bem, eu falo também para vocês. A violência, ela é anormal. Falar alto, falar gritando, não está satisfeito, está sempre entristecido, você sempre está girando, tem que estar falando de alguém, isso é anormal, meus irmãos. Violência é anormal. Ano passado, 672 crianças sofreram abuso sexual. Em Roraima, foi em São Paulo não, em Roraima. E aí, a gente traz para vocês que essa construção de uma criança em casa, ela precisa ser normal, no afeto, na benevolência, na indulgência, na caridade da fala. Porque ela aprende e se torna um violador amanhã de uma mulher ou de outra pessoa. Então, essa construção dessa convivência numa sociedade harmoniosa que dentro do lar você exporta gente para todo lugar do mundo. E aí você traz isso e joga na sociedade. Essa criatura, ela não pode ser criatura das armas, como falou Bezerra. Elas têm que ir para a sociedade sendo criaturas do amor, olhando e construindo um mundo melhor. Precisamos passar do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E isso vai depender dessa construção que nós estamos fazendo agora. Essa construção harmônica. Então, ele diz que uma das funções da família é a educação, é educadora, é regenerativa, que, segundo Emmanuel, é formada por agentes diversos, que se reencontram-se comumente, afetos, desafetos, amigos e inimigos dentro dessa família. Para quê? Para ajustes e reajuste indispensáveis antes a lei de Deus. E assim, para terminar, deixa eu ir lá para trás, falar para vocês aquilo que falou Joana de Ângeles para a gente. A família é, antes de tudo, um laboratório, com várias emoções.
de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, a família, ela nos traz essa paz futura. Então, meus irmãos, que a gente possa ser um agente da paz dentro do nosso lar. Que a gente possa ser um agente de luz dentro do nosso lar. Se alguma coisa ainda não está bem conosco, vamos nos ajustar. Segundo Santo Agostinho, ele diz que todos os dias a gente tinha que fazer o quê? Uma reparação dos nossos atos, para seguir num amanhã melhor. Então, que a gente possa, nessa noite cheia de luz, de paz, que a fraternidade espírita nos oferece, uma reflexão sobre o amor, e convidar vocês também. Nós temos um grupo que a gente trabalha sobre família, se encontra, a gente discute, a gente fala. Que esse grupo que a Ivanilde falou, e a gente traz temas relevantes, chamando a atenção para que a gente conviva e viva melhor no seio da nossa família. Muito grata por esse momento, grata a essa casa que eu tanto amo, e boa noite.